Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wellington Piveto Oliveira, professor aqui da EAD Unicesumar, e estou aqui para a gente fazer uma pílula de aprendizagem para a nossa disciplina que vai começar agora de prática de ensino, modelagem matemática e resolução de problemas, tá bom? Bom, então sejam muito bem-vindos à disciplina e eu trouxe aqui algumas ideias, né, que vão permear aí a nossa trilha de aprendizagem nesse processo de formação inicial de professores de matemática, né? Bom, para a gente falar sobre esse conteúdo que eu preparei para esse vídeo, eu gostaria de que a gente imaginasse uma situação, né, que foi descrita aqui por Barbosa e Santos, 2007, onde eles descrevem, muito brevemente, uma prática de sala de aula, uma experiência que aconteceu em uma escola privada da capital baiana, de Salvador, né? Essa prática foi desenvolvida com alunos da 7ª série, hoje, né, atual 8º ano, e eles apresentam, então, uma ideia de prática que iniciou-se, né, a partir de uma análise, do estudo de uma reportagem de jornal, onde essa reportagem especulava-se sobre a possibilidade de ocorrer um racionamento de energia na região nordeste do país. E essa reportagem, ela relatava condições do Lago Sobradinho, informações que se tinha sobre volume e vazão de água desse rio, né, desse lago, e dizia-se então que esse lago era responsável pela produção de parte significativa da energia fornecida ao Nordeste. E o texto afirmava então que se atingir o nível mínimo, poderia ocorrer um apagão nessa região brasileira, né? E aí a proposta que os alunos tinham então era de avaliar o risco do Lago de Sobradinho de atingir o seu nível mínimo. Por quê? Porque senão teríamos esse apagão na região. Bom, note que nessa prática, nessa ideia, né, nessa experiência, a gente poderia analisar ela de diferentes formas a partir da produção dos alunos, né, daquilo que os alunos produziram no contexto dessa prática. E eu escolhi aqui para esse vídeo falar um pouquinho sobre rotas de modelagem, né? Algumas ideias aí criadas ou elaboradas por Barbosa, inspiradas então num autor, né, bastante famoso no contexto da educação matemática, baseado aí no Olis Kovismos. O que o Barbosa fala então? Que no contexto de uma prática a gente pode ter algumas interações discursivas entre os alunos, né? Entre os alunos, entre o professor, enfim. E essas rotas, então, elas são de natureza discursiva. Por quê? Porque elas emergem da progressão do discurso que é produzido no contexto dessa prática. Mas qual que é o motivo, professor, desse discurso, né? Bom, esses discursos, eles entram em campo porque os alunos buscam representações matemáticas para descrever, para analisar, né, para representar aquele estudo que eles estão desenvolvendo, isso matematicamente. Então, quando eles buscam nesses registros, buscam estratégias, elencar hipóteses, né, estratégias para apresentar essas representações, automaticamente esses discursos eles são produzidos nessa prática. E aí eu trouxe aqui alguns excertos que mostram, então, no contexto daquela investigação a respeito da vazão, né, do nível máximo, mínimo do Lago de Sobradinho, alguns excertos que foram produzidos no contexto daquela prática. Então note que nesse excerto, os alunos falam: o que é para fazer? Vamos tentar regra de 3? Podemos relacionar a quantidade de água com os dias. Vejam que eles estão especulando, né? Estão elencando algumas possibilidades ali para atacar o problema. Quando isso acontece, o Barbosa diz que essas discussões que os alunos realizam ali é porque eles estão buscando traduzir o fenômeno na sua linguagem naturalizada, né, na sua linguagem natural, em termos matemáticos para que eles possam encontrar representações, para que eles possam resolver. Um outro exemplo aqui é quando eles já está mais delimitada a situação, né? E aí eles começam a empregar conceitos matemáticos para resolver essa situação. Então veja que naturalmente surge aqui alguns conceitos matemáticos, ou uma discussão de cunho mais matemática, né? Então olha só, como é o gráfico dessa função? Isto é uma função afim, eles reconhecem, né?
vamos isolar o x para resolver a equação. Essas discussões são discussões matemáticas, ou seja, os conceitos e procedimentos da matemática pura, eles surgem para ajudar os alunos a resolver o problema. Por outro lado, nós também temos uma discussão de cunho mais reflexivo, que seria o quê, então? Veja nesse excerto. O resultado deu 78, porque a gente colocou o lago cheio. A gente tem que tomar providências antes dos 55 dias, que seria ali um período, né, que eles estabeleceram para que chegasse então ao nível crítico, né, ao nível mínimo ali desse lago, que poderia levar ao apagão, então. Senão vai ter apagão de novo. A gente pode, por exemplo, propor um mini racionamento. Veja que nessa discussão eles estão relacionando aqui os resultados, né, que eles encontraram com a situação problema e mostrando os impactos que isso tem na sociedade. Né? Se chegar ao nível crítico, o que vai acontecer? A gente vai ter um apagão, a gente vai sentir os reflexos disso. Então aqui a gente tem uma conexão entre o que eles utilizaram para investigar o problema e os resultados e os impactos desses resultados. Mas o Barbosa também aponta que não só discussões matemáticas, técnicas e reflexivas aparecem no contexto de uma prática, mas também discussões paralelas. E essas discussões elas exercem uma forte influência, ainda que indiretamente, na construção do modelo pelos alunos. Por exemplo, eles poderiam, a partir dessa situação, relacioná-la com outro contexto, com outro rio ou com uma vazão de torneira, né? Isso poderia subsidiar os alunos do processo reflexivo para tentar estabelecer ali uma solução para o problema, mas que isso não implicaria diretamente na construção do modelo. Então, isso é um exemplo de discussão paralela. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a importância que essas discussões têm para a construção do pensamento matemático, para a construção do modelo matemático que vai traduzir e representar uma situação que é estudada. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e a gente se encontra aí nos próximos vídeos.